Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui como uma reflexão. Então, lógico, né? Nas últimas semanas eu venho gravando alguns vídeos mais voltados a um interesse coletivo. Então, hoje eu estou gravando um vídeo muito mais voltado para o meu interesse pessoal em si. Bem, então, como né, muitos dos meus alunos entendem, eu sempre falo isso muito abertamente sobre várias questões. Mas, né, agora no dia 2 de abril, nós né, temos que fazer uma reflexão, né, nós temos que atentarmos né, a uma das causas mais emergentes né, da nossa sociedade, que é a causa né, do Dia Internacional né, do Autismo. Bem, então, o porquê né, que né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? É porque existem muitos mitos, muitas questões que levantam dúvidas sobre esse assunto. Como semana passada eu falei um pouquinho de negacionismo, então muito da força de pensadores negacionistas sobre vacinas vem sobre a questão do autismo. Né? Então, existe uma corrente mundial que tem início lá no século XX, no final do século XX, né, que vai negar né, a importância da vacina e vão começar a atrelar o número de autistas né, à questão do uso de vacinas, né, vacina contra sarampo, vacina sobre pólio, entre outras né, vacinas que foram importantes para a qualidade de vida das pessoas, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Mas, né, que por conta né, de o aumento da participação dos autistas né, perante a sociedade, né, começa a se atrelar a um dado né, não científico, né, a possibilidade dessas vacinas estarem causando né, a mutação né, e fazendo com que haja o aumento significativo do número de autistas. Mas o porquê que é importante nós ressaltarmos sobre isso? Porque a partir da Constituição de 1988, então existem a inclusão né, do atendimento educacional né, no caso, as síndromes, eu não falo nem doença, eu falo em síndromes, né, como o síndrome de Down, o autismo, o Asperger, entre outros, né, no âmbito escolar. Então, você, né, de uma certa forma ou de outra, você abrigar essas pessoas que eram excluídas da sociedade antes, né, trazendo a ela a ser inclusa dentro do sistema educacional. E isso é um ponto importante de nós ressaltarmos, né? Lógico, eu estou falando como professor, né? Então, eu tenho uma carreira como professor de 11 anos, né? Então, eu comecei a lecionar na escola pública a partir né, de 2010, né? Então, de 2010 até os dias de hoje, muita coisa mudou na minha vida e na minha carreira, inclusive, né? Porque eu sou o pai, né? De uma criança né, autista. Então, isso faz com que eu tenha uma maior preocupação sobre o estudo sobre essas causas, né? E desmistificar tudo isso, fazendo com que o autismo ele não seja um tabu né, para a sociedade, porque, né, no caso, nós não estamos falando de uma síndrome única, mas sim de uma gama de síndromes. Então, quando nós falamos em autismo, tanto é que nos estudos atuais nós falamos de espectro autista. Então, o autismo ele não é uma síndrome que tem apenas uma característica. Então, no caso, o autismo ele vai do total comprometimento das capacidades neurais e de aprendizado né, do indivíduo, partindo para a superdotação. Então, no caso, né, eu vou falar um pouquinho aqui numa apresentaçãozinha que eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui para a gente poder né, nortear o discurso, nortear o debate, não ficar apenas no senso comum, mas né, trazendo para o debate alguns dados importantes dentro dessa realidade, né? Porque hoje a comunidade autista ela é muito representativa né, no mundo de uma forma geral. Tanto é que foi, né, o dia 2 de abril, ele foi intitulado, ele foi colocado né, pela ONU como o Dia né, Internacional do Espectro Autista. Né? Então, no caso, o símbolo do autismo ele já é um símbolo bem interessante, que ele é esse laço cheio de pecinhas né,
né, essas pecinhas, né, de quebra-cabeça. Então, trabalhando o quê? Que o autismo, ele não é, né, ele não pode ser encarado como uma síndrome, né, única. Então, nós temos vários, várias características que vai, né, direcionar ao autismo. Né? Então, é importante nós debatermos sobre isso. Então, nós vamos falar um pouquinho, eu vou, né, falar de uma forma mais científica sobre isso um pouquinho. Depois eu vou voltar a falar pela minha experiência pessoal, mas é sempre importante a gente ressaltar sobre isso. Bem, então, né, o espectro autismo. Então, o transtorno do espectro autismo, que é chamado de TEA, então também conhecido como desordem do espectro autista, o DEA, ou condições de espectro autista, o CEA. Então, é uma variedade do transtorno de transtornos mentais do tipo neurodesenvolvimento, então caracterizado pela anormalidade generalizada da interação social e comunicação, bem, né, como a gama de interesses muito restrito e um comportamento altamente repetitivo. Então, os problemas de longo prazo podem incluir dificuldade na execução de tarefas diárias, a criação e manutenção de relacionamentos e manutenção de um emprego. Bem, então, falando cientificamente, né, então, eu tive acesso, né, até a esse, né, ao que significa isso, né, fora da faculdade. Então, a minha primeira licenciatura, eu não tive, né, a possibilidade de estudar esse tema, porque não era obrigatório, naquele momento, ter uma formação específica, né, para esse tipo de atendimento, né, porque nós atendemos crianças com TEA. Então, no caso, né, então, eu como professor, no primeiro momento, eu não tive, né, formação sobre isso. Então, eu tive que buscar em outras graduações, em outros cursos, saber o que significava isso. Lógico, e também por conta do atendimento ao meu filho, levando em consideração que o meu filho é autista. Então, dentro desse contexto todo, então, minha primeira formação, ela não foi, né, abarcada sobre isso. E muito pouco eu sabia antes, né, de entrar em sala de aula, principalmente as características, que o autista, ele tem um comprometimento muito significativo na comunicação. Então, normalmente, a maior parte, uma parte significativa dos autistas, eles não têm, né, as suas emoções verbalizadas. Então, no caso, eles não conseguem formar frases muito complexas, né? E eles se restringem a interesses a um tipo de comportamento repetitivo. Então, brincar com uma parte de um brinquedo, repetir alguns gestos, entre outras coisas. Então, no caso, dificultando, né, a sua introdução dentro do cenário mais coletivo e principalmente relacionamento com outros, né, com outros indivíduos daquela sociedade. E a manutenção, de rotinas. Então, quando nós assistimos séries como The Good Doctor, Atypicals, entre outros, nós estamos falando de uma pequena parte do espectro autista. Então, o autismo ele não pode ser romantizado como é colocado dentro dessas séries. Então, nesse caso, o autismo ele é algo a ser estudado para trazer o máximo de normalidade a esses, que são atingidos por ela. Então, no caso, né, nós vamos falar sobre isso. Então, a causa do autismo é incerta. Então, fatores de risco incluem ter pais mais velhos, familiares com autismo e certas condições genéticas. Então, é estimulado, né, é estimado que cerca de 64% e 91% dos riscos deve-se a históricos familiares. Então, o diagnóstico se baseia nos sintomas. Então, entre várias manifestações do TEA, é o transtorno invasivo de desenvolvimento não específico, né? Então, no caso, foi, né, em larga maioria. Então, o autismo ficou, né, com 1,3 por cada 1.000 pessoas, né, 1.000 nascimentos, e a síndrome de Asperger em cerca de 0,3 por 1.000 nascimentos. Então, as formas atípicas, como transtorno de, né, desintegrativos da infância em síndrome de Rett, foram muito mais raras nesse sentido. Então, o autismo, ele tem uma significativa, né, participação dentro da sociedade, mas muitas vezes por conta que ele não era atendido pelos veículos de educação, entre outras questões, ele ficava de uma certa forma ou de outra camuflado dentro, né, do contingente populacional. Mas qual é o maior problema disso? Que nós não temos uma causa precisa de que leva uma criança a ser autista, mas sim algumas possibilidades. Entre eles, a maior parte dela está relacionada ao histórico familiar.
mas isso não é ela não é uma, né, não é algo que ocorre com, né, não é algo determinante. Isso tem algumas outras características que ainda está sendo estudado e isso, né, nos leva a uma grande incógnita. Então, no caso, né, mesmo fora de um histórico familiar, pode ser que haja, né, membros da família que sejam autistas, né? E muitas vezes nós não sabemos, porque existe esse espectro tão grande que muitas vezes a pessoa ela leva uma vida normal, né? Mas mesmo assim ela tem algumas características que faz com que ela seja um autista de baixa complexidade. Isso possibilitando que ela tenha uma vida praticamente normal, mas algumas características genéticas podem ser transmitidas para os seus filhos, entre outras questões. Então, isso é um ponto importante que nós devemos levar em consideração também. Bem, então as características. Então, as três formas principais do DEA são o autismo clássico, a síndrome de Asperger e o transtorno invasivo do desenvolvimento não específico. Então, o autismo é o centro das desordens do espectro autista. Então, a síndrome de Asperger é a maior, né, é a mais próxima do autismo pelos sintomas quase prováveis. Então, diferentemente do autismo clássico, o Asperger não tem qualquer atraso significativo no desenvolvimento da linguagem. Atualmente, considera-se que esses três tipos de autismo não existem mais, né, não existem, mas foram fundidas em uma só condição denominada transtorno do espectro autista. Então, no caso, o autista ele tem uma dificuldade de comunicação, né, e de relacionamento social. O Asperger, ele não comunga, ele não compartilha com essa dificuldade na comunicação, mas ele tem sérios problemas na socialização, né? Então, isso faz com que, né, são características similares e por isso cria essa questão do prisma, né, do espectro autista. Então, isso é um ponto de nós conseguirmos, de uma certa forma ou de outra, né, trabalhar essas variedades. Bem, então, o diagnóstico do transtorno invasivo, né, do desenvolvimento não específico, então ocorre quando não se encontra critérios para outros transtornos mais específicos. Algumas fontes também incluem que a síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância, que compartilham vários traços com o autismo, mas podem ter causas não relacionadas. Então, outras fontes combinam o DEA com estas duas condições nas definições do transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, no caso do desenvolvimento de uma forma onde a criança ela não cria, né, no caso, o desenvolvimento como nós esperamos de todas as crianças, né, consideradas normais. Então, no caso da comunicação, da alfabetização, da socialização, entre outras coisas que faz com que ela tenha um mundo à parte. Então, qual a maior questão aí para nós, que nós vamos falar depois dos tratamentos? É fazer com que essa pessoa seja incluída no mundo de uma forma geral, onde ela tenha uma vida, né, sociável e produtiva, levando em consideração tudo isso. Bem, então, a terminologia do autismo por causa da confusão, né? No caso da confusão, o autismo, o Asperger, o PDD, né? Então, às vezes não, né, são chamados de desordem autística ou transtornos autísticos, em vez de ideia, enquanto o autismo, né, propriamente dito, né, muitas vezes é chamado de desordem autística, o autismo infantil, apesar do termo de transtorno invasivo do desenvolvimento, né, então, dentro dessa característica aí, o desenvolvimento, né, no caso do desenvolvimento mais antigo, da desordem, né, no caso do espectro autismo mais recente, né, sobrepõe, né, totalmente ou quase o primeiro cunhado, né, das intenções para descrever o conjunto específico das classificações do diagnóstico, né, enquanto o segundo supõe, né, no caso, né, a desordem espectra, né, do espectro, que envolve diversas condições. O DEA, por sua vez, uma parte, né, do fonotípico autista mais amplo, o FMA, e o BAP em inglês, que podem ter sido o DEA, mas, né, que possui traços semelhantes ao autismo, tal enviado o contrato visual. Então, vamos lá. Vamos lá. Vem cá.
Vamos lá, né? Então, assim, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, em 1, 2, 3 e já. Então, né? Então, dentro desse contexto todo, né? Então, eu tive que voltar aqui um pouquinho, porque meu filho pediu para me pegar um negocinho aqui para ele comer. Então, no caso, né? Essa terminologia, ela precisa ser organizada, né? Então, saber as suas causas e, principalmente, como é que essas interferem dentro da comunidade autista, né? Então, nós estamos aumentando as síndromes que se enquadram nas características comuns entre os autistas, mas muitas vezes isso dificulta, principalmente no tratamento, porque cada autista ele tem uma necessidade específica. Então, todos os autistas que eu trabalhei até hoje, cada um tinha uma necessidade. Entre uns que eram totalmente comprometidos, que não tinham como, né, ter né, no caso, eles ainda estavam no processo de alfabetização, de controle de, no caso ali, né, de coordenação fina, então de pegar um lápis, de começar a trabalhar a pintura de espaços, entre outras coisas, e alguns que já eram alfabetizados e acompanhavam a aula da forma mais, né, eficiente do que outros alunos tratados como normais. Então, isso faz com que, né, a questão do tratamento ele seja um tratamento particular, partindo das especificações de cada um. Né? Então, cada autista tem uma especificação. Então, esse é o maior desafio de se trabalhar com o autismo, né? Então, que o autismo ele não é uma síndrome única. Então, isso faz com que o atendimento ele seja cada vez mais específico. E eu vou fazer algumas críticas no final também. Bem, então, como ele se apresenta? Então, as características, né, então, definidoras das desordens do espectro autista são debilidades, né? Então, são debilidades de comunicação e da interação social. Então, junto com interesses e atividades, né, restritos e repetitivos. Então, sintomas individuais ocorrem na população em geral, mas não parecem ter muita relação entre si. Então, não existindo uma linha bem definida para separar uma situação patológica de um traço comum. Então, outros aspectos, né, do DEA, como a alimentação atípica, também são comuns, mas não essenciais para o diagnóstico. Então, eles podem afetar os indivíduos, né, de uma determinada família. Então, no caso, né, então vou parar um pouquinho aqui, de novo, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, né? Então, né, voltando aqui, né, então quando nós falamos no caso, né, em comunicação, né, no caso desse diagnóstico, também tem algumas particularidades que são importantes, que são, né, as intolerâncias alimentares. Então, no caso, eu já tive alguns alunos que eram autistas, né, que tinham traços autísticos, ou que, né, no caso, alguns alunos que eram síndrome de Down, que também tinham algumas intolerâncias alimentares, mas isso não é um comportamento massivo, não é um diagnóstico massivo. Então, isso também, né, traz algumas variantes dentro, né, desses estudos. Então, estima-se que em torno de 0,5 a 10% dos indivíduos, né, que têm a DEA, né, possuem habilidades incomuns, que vão desde habilidades, né, pitorescas, como a memorização de curiosidades, até os talentos extremamente raros, né, dos autistas prodígios. Então, a questão é que nós temos, né, cada um tem a sua habilidade determinada, então ele vai se dedicar àquela habilidade. Então, no caso, o autista, ele tem essa escolha. Então, ele se dedica àquilo que ele tem interesse. Então, isso faz com que ele, né, escolha uma parte, né, de um estudo para poder se aperfeiçoar. Isso é uma característica também importante. Né? Então, indo desde atividades simples, como brincar, jogar videogame, alguma coisa desse tipo, ou até os estudos. Então, nós temos, no caso ali, né, a série do The Good Doctor, que é um exemplo muito claro disso. Então, o autista, no caso, o Dr. Shaw, né, ele vai se dedicar à medicina. Então, ele vai se tornar um especialista naquilo. Mas por quê? Porque ele tem o atrativo pelaquilo. Então, ele vai se tornar prodígio naquilo. Então, esse é um ponto importante. Então, ao contrário da crença comum, as crianças autistas não preferem estar sós,
fazem parte de amizade que costuma ser difíceis, né, mas não é incomum para aqueles com autismo. Então, para eles, a qualidade das amizades não é o número de amigos, determina qual sós eles se sentem. Então, no caso, isso também, né, nós temos que levar em consideração da vida comum. Então, muitas vezes nós temos, né, escolhas seletivas de pessoas que comungam do mesmo interesse. Então, isso também parte, né, a partir dos autistas também. Então, estar no espectro autista não impede que a criança de entender, né, entender os estereótipos de raça e gênero de sociedade. Assim como a criança neurotípicas, ela aprende os estereótipos observando as atividades de seus pais, tais como trancar o carro ou, né, certas localidades. Então, no caso, o autista ele vai aprender muito pela repetição, né, pela rotina, né, pelas características né, sociais em que ele está inserido. Então, às vezes, é muito importante, né, tudo isso ser levado em consideração também, que é os estímulos que faz o aprendizado do autista, não apenas as suas habilidades inatas, né, mas sim as características que ele é inserido. Bem, então, o comportamento. Então, os distúrbios do autismo, do espectro autismo, incluem grandes variedades de características. Então, algumas delas incluem o desenvolvimento lento de habilidades sociais e de aprendizado, como também a dificuldade de criar conexões com as pessoas. Então, as dificuldades de conexões podem ser desenvolvidas devido à ansiedade ou depressão, né, que cada pessoa com autismo tem maior probabilidade de obter, e como resultado de se isolar. Então, outras características comportamentais incluem a resposta de anormais, né, as sensibilidades, então, questão de, né, né, no caso, delas terem, né, os seus sentidos extremamente ativos, então isso faz com que ele tenha, né, alguma dificuldade de interpretar imagens, sons, tato, olfato e também problemas para manter o ritmo, né, que consiste na fala. Então, no caso, o autista ele tem essas dificuldades por conta desses sensores. Então, nós vemos várias séries que trabalham nisso. Então, no caso, o autista, quando ele está num lugar muito agitado, com muito barulho, muitas vezes eles entram em crise. Então, por quê? Porque são problemas sensoriais que causam esse distúrbio. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso também. Bem, então, habilidade. Então, as habilidades sociais apresentam a maior da parte das dificuldades dos indivíduos com DEA. Então, isso leva a problemas com amizade, relacionamento romântico, vida diária e o sucesso vocacional. Então, casamentos são incomuns para a pessoa com DEA. Muito desses desafios estão ligados aos padrões atípicos de comportamento e comunicação. Então, é comum que as crianças e adultos com autismo tenham dificuldade com a interação social, porque são incapazes de se relacionar. Todos esses problemas decorrem de deficiências cognitivas. Bem, então, no caso, vou usar um entre aspas aí. Então, no caso, não é que o autista ele tem dificuldade, né, de se relacionar, é que ele tem uma seletividade maior para os seus relacionamentos. Então, lógico, manter uma rotina, quando essa rotina ele interfere nos seus hábitos, isso vai gerar conflito. Então, por isso que muitas vezes o relacionamento entre pessoas que têm autismo ele é tão prejudicado. Então, por conta, né, dessa questão, né, deles não aceitarem, né, a quebra da rotina. Então, quando se quebra aquela rotina, eles sofrem muito. Então, isso é um problema muito sério. Então, lógico, vou falando isso aqui por conta de uma experiência própria. Então, meu filho, ele tem uma sociabilização, ele se socializa muito mais do que eu, né? Então, ele é muito mais sociável do que eu. Então, isso levanta algumas bandeiras de alerta, aquilo que eu falei no começo. Então, o autismo, ele tem vários tipos de atendimento. Então, isso não cria uma forma única, mas sim, né, várias possibilidades. Bem, então, a comunicação. Então, o déficit de comunicação são geralmente caracterizados pela deficiência na relação de atenção compartilhada e reciprocidade e as dificuldades com, né, as sugestões da linguagem verbal e a habilidade de comunicação não verbal ruins. Então, como a falta do contato visual, gestos significativos, expressões faciais, então o comportamento linguístico normalmente é visto em crianças com autismo pode incluir a linguagem repetitiva e rígida, interesses específicos em conversas no desenvolvimento atípico da linguagem. Então, muitas crianças, né, com DEA desenvolvem habilidades de linguagem em um ritmo desigual, onde adquirem facilmente alguns aspectos de comunicação.
Então, ele nunca desenvolve outros aspectos. Então, em alguns casos, o indivíduo permanece completamente não verbais durante toda a sua vida, embora os níveis de alfabetização e comunicação não verbal, né, que os acompanham e variem. Então, no caso, né, a comunicação ela depende muito do ambiente que o autista está inserido. Então, se o autista ele é incentivado, se ele no caso, estimulado a se comunicar, então ele vai fazer com que aquela comunicação seja significativa. Se ele não for incentivado, se ele não for, de uma certa forma ou de outra, instigado a se comunicar, ele vai continuar não verbal. Então, qual o maior problema disso tudo? É que os estudos dentro dessa questão de comunicação, ele evolui muito a partir da década de 60, década de 70, com as análises, né, psicológicas e a questão da fonoaudiologia. Então, dentro desse contexto, então, na questão de tratar de acompanhar, fazer com que o autista veja significado na comunicação. Então, se ele é estimulado, ele vai se comunicar. Se ele não for estimulado, ele não vai se comunicar. Então, esse ponto que nós devemos também levar em consideração. Então, os objetivos principais do tratamento são a redução do déficit associado à tensão familiar, né? Então, o aumento da qualidade de vida da independência funcional. Então, não há tratamento padrão que seja melhor do que outros. Então, geralmente, o tratamento é ajustado à necessidade de cada paciente. Então, programas de educação especiais, né, intensiva e prolongada e terapias comportamentais na primeira infância ajudam a criança a adquirir habilidades sociais. Então, o trabalho e cuidado próprio. Então, as abordagens disponíveis incluem análise aplicada do comportamento, então, modelos desenvolvimentistas, ensino estruturado, no caso, né, na sigla TEACCH, né, que é terapia de fala e de linguagem, terapia de habilidade social e terapia ocupacional. Então, no caso, o autista, ele tem que ser acompanhado por um grupo interdisciplinar para poder tratar cada parte do seu desenvolvimento como indivíduo. Então, uma fonoaudióloga, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um neuro. Então, no caso, uma equipe multidisciplinar para ir trabalhando cada habilidade, para se levando ele a ter uma condição mais próxima da normalidade. Né? Levando em consideração que essa questão de normalidade eu já não aceito muito bem, né? Porque cada pessoa tem uma característica que foge, né, da tão esperada normalidade. Então, isso é um ponto essencial que nós também devemos levar em consideração. Bem, então, assim, para finalizar, né, eu deixei essa pipa aqui. Então, essa pipa é um ponto essencial para nós, né, fecharmos a nossa discussão. E um ponto também importante aí, que é uma crítica dentro, né, de como o Estado ele trabalha essa questão dos autistas, né? Qual a maior questão? Que existem leis, né, que trabalham a inclusão dos autistas. Mas aí eu vou falar como profissional da educação, né? Então, como pessoas que trabalham com autistas, eu não vejo programas né, de uma certa forma ou de outra para trazer mais, assim, você inclui o autista, mas você não tem essa equipe multidisciplinar para poder, né, atender melhor esses autistas. Então, muitas vezes, o Sistema Único de Saúde, ele não tem recursos para tratar, para dar o atendimento devido a essas crianças. E no caso da escola, ainda existem poucos, né, assim, poucos incentivos, né, nas escolas, né, para que essas crianças, né, sejam atendidas da forma como devem, principalmente pela causa, né, falando isso com, né, causa própria, né, a questão do número excessivo de alunos dentro de sala de aula, no caso, quando nós temos um aluno com TEA, né, dentro de uma sala com 30, 40 alunos, isso dificulta muito o atendimento assim, próprio para ele. Ele precisa do convívio, mas ele precisa ser atendido de uma forma diferente. E muitas vezes as pessoas ao redor agem com um certo preconceito contra essas crianças. Lógico, o preconceito vem diminuindo muito por conta que elas são incluídas dentro da sala. E uma das coisas que eu acho bem interessante, principalmente quando tem salas com alunos que tenham, né, autismo, é a questão da inclusão dos amiguinhos. Então, os amiguinhos, eles levam esse autista desde o ensino infantil até o ensino médio, muitas vezes, se não houver mudanças de endereços. Então, nesse caso,
essa criança vai continuar com a mesma turma de alunos e isso ajuda muito para a questão da inclusão, né, dentro desse contexto. Mas, né, falta ainda um atendimento especializado. Então, no caso, um professor auxiliar para poder estar junto com eles. Então, isso é um ponto essencial também. O atendimento no sistema de saúde mais personalizado, né? Então, trabalho mais focado para isso. Mais pesquisas em medicação, em drogas, né? Para amenizar os efeitos, para dar né, um subsídio, para dar um suporte para que essas crianças tenham mais atenção para poder se concentrar na educação de uma certa forma ao geral. E tudo isso, né, vai fazendo com que, né, o autista ele tenha o seu lugar dentro da sociedade e não ficar apenas, né, quando você fala, nossa, né, assim, o autismo, nossa, mas eu assisti naquela série de TV, o autista que ele é médico, né, ele é um cirurgião renomado, super inteligente e tudo mais. Mas foi aquilo que eu falei durante o vídeo todo. Então, cada autista, ele tem uma representatividade, ele tem uma necessidade específica. Então, isso faz com que, né, o atendimento tenha que ter, cada um, as suas especificidades. Então, qual é o problema disso? Que incluir um autista dentro de um sistema educacional e não dar essas ferramentas multidisciplinar, isso gera muitos problemas para o atendimento, tanto para o profissional que está ali, né, que não tem subsídios para fazer o seu melhor, e também para a criança que está ali e não está sendo atendida da melhor forma possível. Né? Lógico, né, o papel da educação é essa, atender da melhor forma possível, atender da melhor forma possível para que ele se desenvolva. Mas para isso também precisa ter o apoio do Estado e o apoio da família. Então, só com essas três esferas que nós conseguiremos fazer com que, né, os direitos dos autistas sejam atendidos da melhor forma possível. Bem, gente, então, né, aqui foi um vídeo que foi muito mais um desabafo do que algo científico, lógico que eu trabalhei uma parte científica aí que é importante nós ressaltarmos, mas é o seguinte, então, é, lógico, né, falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, nós somos criados, né, em uma sociedade extremamente segregatória, então, quando eu era criança, a minha adolescência, a minha vida jovem adulta, até agora a minha meia idade, né, então, sempre escutei muita coisa pejorativa sobre autismo, sobre, né, síndrome de Down, entre outras coisas. E qual é o problema disso? Né, que nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. E quando nós somos educados a esse sistema de predatório, esse sistema de criar rótulos, então é muito difícil você se desvencilhar desses rótulos. Então, isso em todos os sentidos. Né? O preconceito contra o autismo, o preconceito contra negros, os preconceitos contra mulheres, entre tudo isso. Então, no caso, é um processo de desconstrução que a sociedade tem que encarar de uma certa forma mais coesa. Então, lutar pelos direitos daquelas pessoas que precisam desses direitos e fazer com que eles sejam realmente realizados. Então, esse é o ponto que nós temos que sempre estar batendo nessa tecla. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Né? Então, aqui fica logo o meu muito obrigado, né, por estar me ouvindo, né, sobre né, essa causa. Né? E vamos lutar para que, né, essa inclusão seja realmente verdadeira. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Né? Vamos tentar falar sobre outras coisas, né, relevantes à nossa sociedade. Muito obrigado e até mais.